Paz seja em vós. Damos início à quarta aliança, geografia abraâmica, os 10 encontros. Já estudamos então a aliança edênica, a aliança adâmica e entramos quase na aliança abraâmica. Nós fizemos uma introdução geográfica e hoje nós vamos falar dos 10 pontos que Abraão teve com Deus. Antes de mais nada, numa das aulas a gente conversou e eu disse que Deus tem crise. E a crise de Deus é a crise do amor. Não é outra crise que ele tem. Ele não se permite outra crise, a não ser a crise de amor. Ele amou o homem de tal maneira que ele veio fazendo essas alianças. Para quê? Para que o homem tivesse comunhão com Deus. E vimos então numa escala ascendente o que aconteceu. O declínio do homem, rejeitando o plano de Deus, negando este amor, negando a eficácia dessa comunhão, e veio decaindo. Por quê? No pecado de Adão e nos demais subsequentes, o que eles fizeram? Eles pegaram, a exemplo, como uma chave da cidade, deram a chave do planeta Terra para o diabo, ou Satanás. Porque antes da criação do homem, em Ezequiel 28, diz que o querubim que assentava entre pedras afogueadas, ele habitou primeiramente no Éden, antes de Adão. Lembra que eu falei da queda? Ele veio parar no Éden e houve a destruição. Então, o haja foi a recriação de Deus. E o pecado foi assim: toma, a chave é tua, tu é o príncipe desse mundo. E a crise de Deus? O amor. Então Deus, na sua infinita sabedoria, foi ajustando o seu plano para conquistar de volta. Não que ele não tivesse poder pleno para isso, mas o amor não é com agrilhões, não é com cadeias. O amor, ele é voluntário, ele é cativo por vontade. Então Deus queria mesmo a prova de amor. E começou-se a cercar de meios para trazer de volta a comunhão do homem consigo, porque estava a terra perdida, plenamente perdida. E ficou nas mãos do homem a decisão, mais uma vez, se ele se voltaria para Deus ou se ele negaria Deus também. Então vamos fazer um desenho rapidinho aqui, quem quiser desenhar. Nós falamos sobre o mar Mediterrâneo, nós falamos sobre o Golfo Pérsico, o Mar Negro, o Mar Cáspio. Lembra dessa aula? Mar Negro, Mar Mediterrâneo. Se nós pegarmos um ponto aqui, aonde vem o rio Eufrates, que vem daqui, eles formam uma só corrente, que vem para o Golfo. Golfo quer dizer entrada. Então aqui era o Golfo Pérsico, era a entrada do mar para a terra. Vindo para cá, do Mar Negro, descendo para as bandas da Galileia, de Jerusalém, nós tínhamos, e ainda tem, um monte aqui embaixo, que é muito falado e muito conhecido, no Salmo 133. Quem lembra? O Monte Hermon, que é também chamado de Sião. Como é que acontece? Aqui vem um lago e um pequeno riozinho que atualmente está quase extinto, mas ainda existe, que é o lago que nós não falamos dele, de Merom. Descendo um pouquinho mais, tem um outro um pouquinho maior, conhecido também, citado muito na Bíblia, o Mar da Galileia. E descendo um pouco mais, temos aqui um outro que quase o dobro do tamanho desse, que é mais ou menos assim o formato dele, que é o Mar de Sal, ou Mar Morto. O plano de Deus, ele formou este encontro. Duas linhas, dois arcos, formando uma meia-lua. Nesse espaço, se concentrou o plano de Deus para restaurar a humanidade. Como? Tirando daqui de Ur dos Caldeus, Abraão, como nós falamos, levando ele, passando por
Nínive, que foi depois chamada Nínive, e chegou à cidade de Sinar, que foi a Babilônia. E da Babilônia nós falamos que ele desceu 650 quilômetros até chegar em Siquém, a primeira cidade. E nessa andança, nesse caminho todo, Deus, em parte, falou com Abraão. E fé é isso, é ouvir Deus e obedecer. Então vamos pegar a Bíblia, Gênesis 12. Alguém lembra quantos livros tem a Bíblia? 39 livros no Antigo e 27 no Novo Testamento. Gênesis 12. Não vou dizer que é o primeiro livro da Bíblia, tá? Deus se apresenta a Abraão, no capítulo 12, deixando as alianças para trás. Eu vou ler os 3 primeiros, depois a gente vai participar com os demais. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Imagine, um homem que vivia no mundo panteísta, ou seja, era Deus do fogo, do vento, da água, do céu, Deus da colheita, Deus de todas as formas. Ouve Abraão a voz de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, e faz 3 promessas para ele aqui. Em princípio, uma promessa absurda, porque é ímpar, ou seja, não tinha uma história parecida com a dele, com o que ele estava prestes a fazer. Sair da minha terra? E ele saiu. Aos 70 anos de idade, como nós vimos, ele saiu da sua terra. Aos 75 anos, ele já estava bem próximo da terra. E os encontros de Deus com Abraão, gente, teve períodos longos, entre 10 a 14 anos. Deus falar com Abraão e voltar a falar com ele. Então, 3 promessas. Te darei uma terra que não conheces. Estamos vendo aqui. Essa terra. Te darei uma nação, um povo, e te farei uma benção. 3 promessas improváveis, mas que ele creu e aceitou. Este foi o primeiro encontro. E na verdade, no primeiro capítulo da Bíblia, aliás, no capítulo 12, acontece um segundo encontro. Vamos até o versículo 7. Quem quer ler? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Somente. O que acontece aqui? Deus prometeu: te darei uma terra. E os anos se passaram. E ele seguiu. E Deus não falou que direção ele devia seguir. Que rumo que ele tinha que tomar. Ele simplesmente foi até Harã. O pai dele faleceu nessa terra de Harã. Ele sai de Harã e continua a sua viagem. Quando ele chega em Siquém, já se passaram quase 10 anos. E aí, Deus, para mostrar que tinha chegado primeiro que ele é o Criador de todas as coisas, é como ele vem acompanhando. Deus foi a direção de Abraão. Vendou-lhe as vistas e disse: vai. E pela fé, ele foi se dirigindo para os caminhos que Deus tinha escolhido para ele. Isso é bom a gente meditar nessas coisas. E quando ele chega, Deus fala: esta é a terra que eu te prometi. Deus estava, parece que ansioso. Veja como um ser ansioso. Está chegando. Chegou em Siquém. No capítulo 12, Deus chama Abraão, faz-lhe 3 promessas, tornou Deus a se encontrar com Abraão. E esse aqui é o 3º encontro. Lembra que a aula de hoje são os 10 encontros. Podemos ver no capítulo 13, no verso 4. Outra pessoa, por favor, leia. Verso 4. Até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Exatamente. Porque Abraão foi até o Egito, que houve fome, e de regresso, ele, chegando no lugar aonde Deus o tinha determinado que ele ficasse, ele levantou o altar e invocou o Senhor. E aqueles que invocam o Senhor, o encontra.
Aquele que chama é atendido. Então, nesse terceiro encontro, o que Deus fala mais para ele? O que aconteceu de fato aqui foi uma separação. E essa separação colocou em xeque o destino de toda a humanidade, de toda a história. Abraão era rico, como falei, tinha cavalos, tinha servos criados, nascidos em casa, tinha multidões, ele era muito rico e era mercador. De repente, os gados de Ló começaram, por causa de bens materiais, começaram a se desentender. E olha só, gente, Deus disse para Abraão, essa é a terra que eu te prometi. E de repente chega Abraão para Ló e fala assim, nossos gados não podem mais conviver juntos. Os nossos pastores estão se desentendendo. Podia Abraão dizer assim, só que tem o seguinte, essa terra aqui Deus me deu, você se vira. Não, mais uma vez Abraão foi notável em mostrar a confiança plena em Deus. Chegou para o seu sobrinho Ló e disse, escolha você a terra em que quer morar. A escolha é tua. Glória a Deus. E a crise de amor? E a determinação de Deus? Esta terra será tua, te abençoarei, te darei um povo, e tu serás uma benção. Sabe o que Abraão entendeu? Que o importante diante de Deus, esse Deus único, soberano, não é ter uma benção dele, é ter nele a benção. É ser ele a sua benção. A terra era uma benção, mas ele entendeu. A minha benção é o próprio Deus. Eu alcancei o próprio Deus. Então, entendendo isso, ele falou, se Deus é minha benção, ele tomará conta daquilo que ele planejou para mim. Entregou tudo na mão de Deus. Por isso ele é também chamado pai da fé. Mas já vimos outros casos de Abraão que ele se entregou totalmente. E Deus honrou o compromisso. Escolheu Ló as campinas, os lugares férteis, sabe? Tinha muito pasto, muita água cristalina. Ele falou assim, aqui é muito melhor. Ele olhou com os olhos carnal. Existe no nosso meio, no mundo, pessoas, nas igrejas, e às vezes eu digo até principalmente nas igrejas, como um todo, os Ló. São aquelas pessoas que dão trabalho, que complicam as coisas. Só que não devemos olhar essas pessoas com ódio, com rancor, com amargura. Sabe por quê? Porque Deus usa essas pessoas para nos fortalecer. Deus usa estas pessoas para nos favorecer. E Ló foi usado. De que maneira? Ele foi para a campina e deixou os montes para Abraão. E Abraão já estava pertinho de conhecer um lugar muito importante, que é do Monte Hermon sai o Rio Jordão. Alguém lembra uma passagem importante do Rio Jordão? Que Josué abriu o Rio Jordão? Boa lembrança. É do Machado que flutuou. O Jordão tem muita passagem. Jacó e o Vale de Jabó, que foi no embocador do Jordão. O batismo de João. Os batismos que fazia. Principalmente o que eu queria que dissesse. O batismo do Filho de Deus. Rio Jordão. A cura de Naamã. Ele falou, não tem Abana e Farfar melhores rios de Damasco? Por que o Rio Jordão? Era um rio sujo, né? Era um rio sujo, mas era um lugar escolhido por Deus. Então Abraão estava bem próximo daqui. E a crise o que fez? Fez Ló ir para as campinas, para as bandas de Sodoma e Gomorra. E assim nós concluímos uma divisão no terceiro encontro de Deus com Abraão. Qual que é aquele monte ali? Monte Hermon. Bom, capítulo 14. Nós estamos indo agora de capítulo em capítulo. Capítulo 14, teve um quarto encontro, no versículo 18. Melquisedeque, segundo o livro de Hebreus, ele tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Melquisedeque é um mistério. Diz aqui a Bíblia que Melquisedeque não tinha princípio de dias e nem fim de dias. E que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele veio primeiramente tipificado, ou seja, exemplificado na pessoa de Melquisedeque.
O primeiro ato da graça foi revelado a Abraão. Qual foi o ato da graça? Foi pão, foi vinho e foi o dízimo. Foi servido a ele a Santa Ceia. A primeira Santa Ceia no mundo cristão. Por quê? Eu digo mundo cristão. Porque Abraão descende a linhagem de Cristo. Mas não é novidade para o mundo a Santa Ceia, viu, gente? Os bárbaros também tinham compreensão num Deus que eles aguardavam, que eles esperavam. E esse Deus, ele serviria de sacrifício carnal, sanguíneo. Eles esperavam e davam vários nomes a ele. E várias nações davam nome para ele, cada qual do seu jeito. Por isso, a Santa Ceia, Jesus lhes falou: esta é a minha carne, este é o meu sangue, dizendo para os de Israel e para todas as gerações da terra: eu sou aquele que todos aguardavam. Cumpre-se em mim. Eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Então, neste encontro aqui, Melquisedeque, tipificando o Senhor, voltou a confirmar a ele tudo o que já lhe havia dito. Tudo o que havia lhe prometido. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Olha, disse bendito. Eu falei, você é uma benção, não foi prometido? Aqui Melquisedeque já cumpriu uma parte. Seja bendito. Ou seja, antes de ter um povo, antes de ter uma nação e antes de possuir a terra, ele primeiro foi bendito. Foi agraciado por Deus. E tem outras coisas também para escorrer nesse assunto. Mas vamos passar para o quinto encontro. O quinto encontro está no capítulo 15, no versículo 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Esta aqui pode ser considerada, gente, a primeira oração feita nas Escrituras Sagradas. Orar é falar com Deus. É se reportar a Deus. E, notem bem, Deus não ficou enfurecido com ele. Deus não ficou irado com ele. Por quê? Porque Abraão não só se comprometeu, ele se envolveu e se comprometeu. Envolvimento e comprometimento são duas coisas diferentes. Até vou citar um livro que eu li certa vez. O autor é James Hunter. Um livro que foi muito conhecido, um best-seller, O Monge e o Executivo. E ele conta lá que um pato, porque isso é muito comum nos Estados Unidos, um pato e um porco decidiram abrir uma franquia de restaurante. E vamos ser sócios? Vamos. O pato falou, eu entro com os ovos. Os americanos gostam dos ovos, né? Os americanos gostam de bacon também. E de onde saiu o bacon? Do porco. Ou seja, o porco tinha que morrer. O pato fica rico. É porque o pato vai só doar os ovos, né? Não vai acontecer nada. Ele se envolveu. Ele se comprometeu. Está comprometido com a história, com o assunto. Agora, o porco se envolveu nessa história. Ia dar a vida, né? Ia dar vida. Abraão não foi questionado por Deus. Deus não ficou irado com ele. Por quê? Porque Abraão já tinha corrido aqui quase 13 anos de promessas que Deus tinha feito para ele. E ele saiu da terra, da parentela, dos amigos, do clima que ele estava acostumado, da cultura que ele vivia, e aventurou-se e foi embora. Ele também deu a vida. Ele não se comprometeu, não. Aliás, ele não se envolveu apenas, ele se comprometeu. E olha, o que Deus espera de nós, gente, é envolvimento e comprometimento. Primeiro, a gente vai se envolvendo, gradativamente, vai se envolvendo. Quando você sente o toque do Senhor, você passa a estar comprometido com Ele. Por isso que ele diz, o próprio Cristo lá na frente, no livro de Mateus, ele diz assim, quem cuidar em ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder sua vida por amor a mim, achá-la. Era isso.
vai se envolvendo, ao ponto de se comprometer com Deus. Estamos comprometidos. E Deus não se irou com ele, mas garantiu-lhe: vou te dar um filho, e da sua descendência eu abençoarei. O que significa esse comprometimento aqui? Justificação. O quinto encontro ele foi bem extenso. Gradativamente, nós podemos observar que do capítulo 12, já estamos no capítulo 15, a relação de Abraão com Deus foi aumentando. No capítulo 12 ele teve 2 encontros rapidinho. Depois ele voltou a encontrar e falou assim: essa é a terra que eu te prometi. Foi lá com Melquisedeque, representando o próprio Deus. Um encontro rápido, serviu-lhe. Uma representação da Santa Ceia. Capítulo 15, que é no quinto encontro, eles têm um diálogo bem extenso. E ele diz: então disse Abraão: Senhor Jeová, que has de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Aí no versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Por isso que eu falei que o quinto encontro foi de justificação. Você está crendo no Senhor, meu irmão? Você crê em Deus de todo o seu sincero coração? Então, se você crê no Senhor, você está sendo justificado. Que é um dos benefícios das bem-aventuranças da graça de Deus para nós. O que aconteceu? Creu em Deus, foi bem-aventurado, e Deus parou de falar com ele. Ele já era um bem-aventurado, já tinha ouvido tudo que Deus tinha prometido para ele, e a última promessa é: de fato, vou te dar um filho. E no capítulo 16, não tem nenhum encontro com Deus. Ele volta a se encontrar com Deus no capítulo 17. E sabe o que aconteceu no único capítulo que Abraão não se encontrou com Deus? Dê o título aí. Agar. Sarai e Agar? Agar é dada por mulher a Abraão. Olha o que ele fez. No primeiro capítulo, sem encontrar Deus, Teve distante lá de no Deus, sacerdote. ele foi ouvir Sara. Ah, Deus prometeu dar um filho, mas Deus é velha. Você é velho também. Faz o seguinte, vamos usar, lembra aquele código de Hammurabi que eu disse? O código de Hammurabi era a lei de Nuzu. A lei de Nuzu permitia que um senhor que não tivesse filho nascido de si mesmo, teu sangue, o escravo herdava. Ou o seu servo mais fiel, que aqui no caso era Eliezer. Por isso que ele perguntou: meu mordomo Eliezer vai herdar? Aí Sara: peraí, não é desse jeito não, nós não tem condição. Vamos lá usar o código. A cultura da Babilônia ainda estava neles. E aí ele faz uma coisa dessa. Pega Agar, e lhe é dada por mulher, e gera Ismael, o filho da carne. Passou 10 anos sem Deus falar com eles. Olha que situação. O que aconteceu? Quando ele estava com 99 anos, Deus mais uma vez fala: vou te dar um filho. E ela dá risada. Além de já ter feito aquela... Não estou falando mal das mulheres, viu? Além de ter cometido aquele ato impensável, insano. Gente, é assim, ele não tá falando mal das mulheres, né? Não, é realmente Sara incrédula. Pisou na bola, né? E ela se chama Não creu, Sara, né? princesa. E ainda cometeu outra coisa. Deus falou com ela também. Olha, Deus não tinha falado com Sara ainda. Ela estava escondidinha de trás da porta, ouvindo Deus falar com Abraão. E ela ouviu a voz de Deus: vou te dar um filho, o nome dele será Isaac, será abençoado. Eu até creio que nem tinha falado que ele se chamaria Isaac ainda. Te prometia dar um filho, olha só. Ela não aguentou aquela conversa. Ela falou: você é balela. Ela saiu de trás da porta e falou assim: você está ouvindo Deus ainda? Você já está com 99 anos. Aí Deus virou para ela, e aí Deus fala com Sara: não se chamarás mais Sara. Sarai. Sarai. Vai se chamar Sara. Por que Deus fez isso também? Porque Sara quer dizer princesa. E Sarai quer dizer riso. Riso, ela riu. E Deus falou para ela: você riu. E olha a empáfia dela: ri coisa nenhuma. Vamos ver aqui. Então, 17. No 17 tá: Deus muda o nome de Abrão.
Sim. Aí no 17 mesmo, Deus muda o nome de Sarai. 17? Isso. Vai ser depois. Deus muda o nome de Sarai. Tá no versículo 15. Isso. Deus muda o nome dela por quê? Deus foi ali, eu não vou dizer que foi sarcástico. Não é um atributo de Deus o sarcasmo. Não vou dizer que foi uma piada. Mas a situação foi cômica. Porque além de Sarai, que quer dizer riso, ele falou, e se chamará Isaac, que quer dizer riso. Ou seja, Deus, ele aproveita toda e qualquer circunstância para nos dar exemplos. Isaac, ele representou o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, não representou? Uhum. Jesus Cristo é o quê? É o milagre de Deus. Então, gente, Isaac foi o milagre de Abraão. Foi o milagre de Sara. Quando Deus faz um milagre, é para dar risada. É para ficar feliz. Com certeza. Santo Deus. Deus fez uma obra. Deus fez um milagre. Quem que não dá risada? É verdade. Quem que não abre um sorriso? Apareceu milagre. A gente quer contar para alguém. Foi Deus, é impossível. Já abre o sorrisão. O que Deus falou para ela lá atrás, até os dias de hoje, diz que seríamos benditos segundo a descendência de Abraão, né? Isaac era a descendência, o riso. E nós rimos com os milagres de Deus. Isso nos pegou também. Glória a Deus. Eu achei esse versículo. Mas vamos chegar lá agora. Pulou o capítulo 16, tudo isso que aconteceu, e vem o 17. Deus muda o nome dela, tá no irmão. Mais pra frente, Edu né? achou, tá no 15, 17, 15. Tá, é onde nós vamos chegar aqui também. Eu me adiantei um pouco, né? Mas não tem importância não. Bem, no capítulo 17, quem quer ler? 3 versículos. 4 versículos eu peço para ler. Quem está disposto? Os primeiros? Os 4 primeiros. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Olha que interessante. Muitos anos se passou sem Deus falar com Abraão. Ele já estava angustiado. Ele já estava mesmo arrasado. Quando finalmente Deus volta-se para ele, dá um recado: ser perfeito. Lembra quando nós falamos na primeira aula que a imagem e semelhança, a imagem é espírito, e a semelhança, feito a semelhança de Deus, é ser santo, e o homem perdeu a semelhança com Deus? Ficou uma imagem desfigurada, o espírito do homem, na tortuosidade do pecado. E o que Deus queria? Um povo à imagem e semelhança. Olha o recado que ele dá aqui: ser perfeito na minha presença. Esse foi o 6º encontro, né? Esse foi o 6º encontro. Aqui não vai dar tempo agora, mas no livro de Romanos fala sobre esse assunto aqui, tá? Romanos 4 fala sobre esse assunto aqui. E aí ele muda o nome: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. É a primeira vez que alguém na Escritura Sagrada foi chamado de pai das nações. Abraão fez a primeira oração. Abraão foi chamado de pai das nações, o primeiro pai das nações. Primeira Santa Ceia. Provou da primeira Santa Ceia. Ele foi nos abrindo caminho. E nesse 6º encontro foi bem extensa a conversa deles. Conversaram bastante. E te farei frutificar, estabelecerei meu concerto entre mim e ti, e te darei a ti a tua semente. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de mim, que todo macho será circuncidado. E vem um sinal do pacto. O sinal do pacto de Deus. Circuncisão. Veja que é Deus que quis fazer o concerto.
Foi Deus que quis fazer o pacto. Foi Deus que quis fazer a aliança. E ele falou, os nascidos, todo macho será circuncidado. O pacto com Deus não é a circuncisão. Não é a circuncisão. O pacto com Deus é a comunhão com Deus. E a circuncisão é um sinal externo. É uma manifestação externa da sua comunhão com Deus. Circuncisão era usado faca de pedra. O coitadinho da criança com 8 dias de nascido tinha a carne do prepúcio cortada. Era um sinal externo. E isso tipifica o cristão de hoje. Primeiro você tem comunhão com Deus, sem o batismo, sem a confissão dos pecados, sem o envolvimento e o comprometimento com Deus. É impossível você mostrar sinais externos de que você tem uma aliança com Deus. Aquele que está em Deus, o mundo o conhece, as pessoas os conhecem, porque ele dá sinais até externos da santidade da qual ele alcançou em Deus, voltando a ser a semelhança de Deus. Então esse é o sentido da circuncisão. E se eu não me engano, nesse capítulo mesmo fala de algum assunto, acho que vem a calhar, deixa eu ver aqui. É aqui, ela fala, e Sara negou dizendo, não me ri. Que audácia, não? Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também do meu senhor já velho? 15 agora. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E no versículo 17, ele disse ao Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ele já era amigo de Deus. Deus já tinha confiado plenamente na entrega de Abraão a si. Estamos tempo bom ainda? Tá. Os 7 encontros. Tem muita coisa para falar nos encontros. Sara tinha 90 anos. 90 anos. E ele 100. Mas vamos colocar nós no lugar de Sara? Né? Não é difícil? Né? Humanamente falando, eu me encontrar com 99 anos e ainda guardar uma promessa que Deus vai me dar um filho, é difícil, se põe no lugar dela. A gente se desmonta por uma coisa tão menor que isso. Descrê, não espera, não aguarda, às vezes não. Imagine, gente, Sara. Ter É contato direto complicado. com Deus, né? É por isso que comecei a aula falando da profecia. Abraão creu na profecia. Creu e ele foi justificado. Lembra que eu disse que Abraão representava o Pai, Deus? Sara representava quem? A nação de Israel, os incrédulos, que não creram no Cordeiro de Deus. Isaac não representou o Filho de Deus? O Eliezer, o mordomo, não representou o Espírito Santo, que foi buscar Rebeca, que é a igreja? Haveria de ser assim, porque era uma profecia, ela tinha que crer na profecia. Te darei um filho. Aí estaria escrito, creu Sara em Deus, e isso foi imputado por justiça também. Mas ela já simbolizava Israel, que negaria o Senhor. E aí, nos 2 capítulos para frente, acontece a guerra de Sodoma e Gomorra. 5 reis que vieram tomar Sodoma e Gomorra, e Ló foi levado para lá como escravo, ou refém. Mais uma vez, Ló estava no caminho de Abraão. E Deus interpelou, se houver 10 justos naquela cidade, é uma cidade tão grande, se houver 10 justos, tu não destruir a terra. Mas não tem 10 justos na cidade. Mas se houver 5, mas não tem 5 justos na cidade. Ficou difícil o diálogo. Você vê, Abraão progrediu tanto com Deus, se tornou amigo de Deus, que já trocava ideia. Ah, meu Deus, e se tiver 10? O senhor salva a cidade? E se tiver 8? Ele já conseguia barganhar, né? Já, estava Ele já barganhando com estava Deus aqui. barganhando com Deus. Ai, se a gente fosse assim também. Mas ele se sentiu responsável pelo seu sobrinho, Se a gente por Ló. conseguisse ser assim. E por que eles vieram se destruir Sodoma e Gomorra? Sim, era uma cidade pecaminosa. Lá os homens se deitavam com animais. Com animais. E temos até a passagem em que aparecem os anjos na casa de Ló, e eles não querem, os homens
os homens não queriam mais ter relações com mulheres. Eles queriam ter relações com os anjos. E ainda Ló no desespero falou, tomai a minha filha virgem, a mais nova. Ou diga, foi difícil para ele, faça o que querem dela. Não, queremos estes homens que estão aí. E não foi só por isso. Deus criou um motivo para destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, os reis de Sodoma eram tributários dos reis que estavam no norte. Tributário, ou seja, eles mandavam os seus tributos, a paga, porque eles se tornaram vassalos. Vassalos é uma posição quase que de escravo, ou seja, eu tenho domínio para te destruir, para acabar com você e exterminar da terra. Mas se você plantar, de tudo que você tiver, eu quero receber o salário. Eu quero receber tanto. Então eles pagavam. Aí as pessoas, quer saber? Pagar coisa nenhuma. E nessa estava Ló na cidade. Vieram os reis de cima, vieram embaixo. E houve a primeira guerra. Foi quando houve a primeira guerra registrada na Bíblia. E Abraão, comprometido com Deus, se comprometeu com essa guerra. E para favorecer Ló, Abraão venceu a guerra. E depois que ele venceu a guerra, Deus com ele, nós avançamos para um outro encontro. O nono encontro no capítulo 22. Os 3 anjos. É que eu não verbalizei, né? Não falei. Mas o 7º encontro são os 3 anjos que aparecem. Gente, um dos anjos representa a Deus, tá? Os outros 2 anjos, eles foram... um ficou com Abraão, que representa a Deus, e 2 anjos foram lá guerrear na batalha de Sodoma e Gomorra. Foram eles que foram lá na casa de Ló, tirar Ló da sua casa. Foram esses 2 anjos que vieram aqui e se apresentaram a Abraão. Mas foi só esses 2 anjos que derrotou o exército? Não. Houve guerra. Abraão, ele pegou 318 pastores. Não eram guerreiros. Não eram pessoas destras na batalha, preparadas. Ele pegou 318 pastores, homens só acostumados a lidar com ovelhas, e fez dos seus pastores guerreiros. É que nem eu acho que Deus deu uma oração outro dia, eu me lembro de ter falado algo desse tipo, né? Que do cajado virou espada. Não foi assim? Acho que nós estávamos juntos, né? Do cajado virou espada. E do cântaro de água virou escudo. E eles se muniram de força, de coragem. Porque creram também que o seu senhor, Abraão, era protegido por Deus. E eles foram lá e venceram a guerra. Então o 7º encontro foi os 3 anjos, tá? Perdoa ter passado. Porque eu já entrei falando do que aconteceu com Ló, né? E o 8º encontro é o nascimento de Isaac. Capítulo 21 de Gênesis. Eu vou ler o versículo 12. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Em todos os encontros que Deus teve com Abraão, Deus focou uma coisa. Terra, nação, terra, nação. A preocupação de Abraão foi na última aula, no nosso último encontro, é que uma escrava que tivesse filha do seu senhor não podia ser vendida. Se ela não podia ser vendida, ela não tinha como viver, se sustentar. Então ela morreria de fome, ela e o filho. E Deus garantiu, fique em paz, eu vou dar sustento. Mas farei deles uma nação, que foram os ismaelitas, que veio ser os árabes. E de Isaac, o nascimento de Isaac. E aí está o nascimento que eu havia falado agora há pouco, o milagre de Deus. Aos 100 anos de idade, concebeu. Ela tinha 91, né? Provavelmente. Ele tinha 99 e Deus prometeu que já daria o filho. E no ano seguinte, já tendo ele 100 anos, nasceu Isaac. Ele tinha 100, ela tinha 91. 90. Quando Deus prometeu, aí 9 meses de gestação, provavelmente já avançando. Era 10 anos de diferença. Isso, exatamente. E Deus foca uma coisa, em todos os encontros, terra. Porque Deus mudou totalmente e radicalmente o seu plano. Ele deu o Éden só. O homem não quis. Não foi assim? Ele fez um concerto com Adão. Multiplica toda a terra, enchei toda a terra. Não deu certo. Falou para Noé, multiplica toda a terra. Não deu certo. Agora, uma terra, um lugar,
específico. Mudou o conceito de Deus. Então Deus incutiu na cabeça de Abraão terra, 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 nação, 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 povo, benção. Isso ficou na cabeça dele. E vamos já passar para o nono encontro, porque as horas voam e tem que encerrar a aula daqui a pouquinho. No nono encontro é o capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho. Nós conversamos sobre isso na outra aula também. Tá? Fazia parte já, que era uma explanação do que seriam os encontros. Isaac, como eu falei, ele foi sacrificado no coração, no sentimento. Mas a virtude de Abraão, como falamos, não foi sacrificar seu filho. Certamente ele o mataria. Por quê? Falei há pouco, eles tinham um pensamento babilônico ainda. E lá na Babilônia, ou lá na Cananeia, era comum, era uma honra, uma dádiva. O filho se sentia orgulhoso e o pai, com mais que tivesse sentimento de pai, sentia orgulho também do seu filho estar sendo sacrificado a um Deus. Então, a vantagem, a justificação de Abraão ali, foi crer que esse Deus, a quem ele estava oferecendo o filho, como falei, era o Deus de toda a terra. Esta foi a grande virtude de Abraão. Isaac tipificou o Filho de Deus, como falamos. Nesse novo encontro, no 10º e último, está ainda no capítulo 22. Vemos no versículo 15. Pois bem, no 10º encontro, no último encontro de Abraão com Deus, Deus faz um juramento. E ele nos ensina, não jureis. Mas Deus fez o juramento. O próprio Deus fez o juramento. E nesse juramento, ele prometeu o que de novo? Terra, benção, progresso, riqueza. Então, vamos encerrar dessa seguinte forma. O pensamento grego, nós temos pensamento grego. O que os gregos eles trouxeram para a humanidade? A filosofia, a teologia, que mais? Sociologia. Eles forneceram tudo isso para o mundo. Ou seja, nós, ocidentais, gostamos de uma ideia. Nós não gostamos de uma ideia? A gente está sempre inventando alguma coisa. Estamos sempre fazendo paradigma, ou seja, vendo as coisas por ângulos diferentes. Nós estamos sempre dialogando. Eu concordo, eu não concordo. Acho que, eu penso que. Isso é tudo herança grega. Mas Abraão não. Abraão não. Os descendentes de Abraão, eles têm uma ideia fixa. Qual que é a ideia fixa? Terra. Terra. E terra. É por isso que ainda estão brigando por causa da terra. Essa é a herança deles. Até hoje. Até hoje. Brigam, lutam, se explodem por causa da terra. Não entendendo eles que a terra simplesmente tipificava o povo que seria tirado do mundo, o Egito, como Abraão foi ao Egito e voltou, e possuiu a terra, conquistou a terra. Ou seja, conquistaremos a Jerusalém celestial. Ele não entende, eles estão se matando ainda, brigando lá naquela faixa de Gaza lá que eu falei para vocês. Por isso que não tem paz lá. Não tem paz. Abandonaram o Senhor, não creram no Cordeiro de Deus e estão lutando pela terra. Oxi. Vou mostrar uma parte aqui para vocês, aí a gente já termina a aula, tá? Éden, aliança. No Éden, aliança com Adão. 4.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos 3.000 anos, Enoque. 3.000 anos antes de Cristo. Depois Noé. Aqui foi 2.500 anos, mais ou menos, porque na verdade de Adão, da aliança do Éden, até Adão, na verdade, até Noé, no dilúvio, foram 1.656 anos. É uma data precisa, biblicamente. Noé. Abraão, onde nós nos encontramos agora, 2.000 anos. Depois entraremos na outra aliança, mas já vou adiantar aqui. 1.500 anos antes de Cristo. Davi, cerca de 1.000 anos antes de Cristo. Lembra que eu falei que Jerusalém foi tomada no ano 586? Fazia 532 anos desses 1.000 aqui, um pouquinho para trás inclusive. Fazia 532 anos que Davi já não reinava mais.
Passaram-se 532 anos para a queda de Jerusalém com o reino dividido. Isso é uma outra história que a gente conversará numa outra ocasião. Então o enfoque é esse. Nós estamos nessa aliança. Na aliança abraâmica. Então o nosso pensamento é ocidental e o pensamento deles é oriental. Terra, terra e terra. Alguma pergunta rapidinho? Ou estão satisfeitos? Quer perguntar? Tem alguma dúvida? Então, o pensamento é terra. É, terra. É regra e prática. Tem um ramo de uma religião, que eu não vou estar citando o nome, que eles têm um slogan, regra e prática. Religião é regra e prática, regra e prática, regra e prática. Regra e prática é o que faziam os fariseus. Era uma boa regra. Eles ouviam, faziam as coisas direitinho e ainda falavam, não sou que nem aquele tolo ali que não pratica direitinho. Era regra e prática, regra. Você entende? Então o pensamento deles é esse, regra e prática. Qual é a regra? É o Talmud, é o Torá. Faz 4.000 anos, no caso, faz 4.000 anos que começou Adão e Eva. 6.000 anos, porque daqui de Davi até Cristo decorre esses 1.000 anos. Daqui para cá, 6.000 anos. 6.000 anos. 6.000 anos. Então o mundo foi criado Bem antes. até Jesus Cristo viveu 6.000 Do anos. cenário do Éden, eu lembro que eu falei que ele nasceu no quarto milênio. Exatamente. Até hoje, 6.000 anos. 6.000 Até anos. hoje. 4.000 anos, então eu estou zerando aqui, ó. 3, 2.500, 2.500, 1.000 anos zero. Ah, sim, eu tenho uma dúvida, assim, né? É lógico que é relacionado com a ciência. Viveu-se 6.000 anos da criação do homem pra cá. Sim. Mas Deus criou quando formou o Éden ou Deus criou há milhares e milhares de anos atrás? Porque diz que os dinossauros viveram aqui há milhares e milhares de anos atrás na Terra. Olha, Tem até fóssil. a ciência pode dizer o que ela quiser. Agora eu digo para você, eu acho que tem a 25ª constelação com o Sol 7 vezes maior do que o nosso. Eu já fiz algumas análises e eu acredito que tenha. E é possível chegar lá por um canal muito estreito, mas ainda vou desenvolver um caminho de chegar lá. Você quer ir também? Não, mas assim... A ciência pode falar o que quer, só que porém, eu, particularmente, acredito sim que o mundo, planeta, Terra, tenha muito mais que 6.000 anos. Porque lembra que eu falei que ele foi criado, o diabo desceu, depois ele destruiu tudo, aí que começa, haja luz, houve luz, Deus começou a recriar. Até porque eu falei tem uma que- passagem que fala, tudo era sem forma, um lamaçal, né? Não, diz a escritura, porque a cortina da Bíblia se abre assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. Essa é a cortina que abre. Mas depois eu falei que a Bíblia se explica. Lá em Isaías 45, versículo 18, está escrito que ela não foi criada vazia. Não foi criada. E eu falei que em 28 de Ezequiel está escrito que Satanás, ele conheceu o Éden antes de Adão. Então quer dizer, isso aí pode ser milhares e Existia milhares alguma coisa, de eu anos. não conhecia. Milhares e milhares de anos, pode ser. Gente, que 6.000 anos. 6.000 anos. Não, pessoas. O que Deus formou, Sim. eu entendi que são 6.000 anos até hoje. Sim. O que Deus formou. Da o formação ser do humano. homem. Isso. O homem. Agora eu tô perguntando assim, se a Terra já existia milhares e milhares de anos atrás. Biblicamente, acredito que sim, é o que eu acabei de falar. Antes da formação do homem. É possível, porque a Bíblia diz que Deus não fez, assim, o ano literal foi 7 dias de criação, 6 dias de criação e no 7º descansou. Mas peraí, foi 7 dias ou foi 7 milênios ou foi o quê? Eu não sei. Então, A mim não foi revelado. então, E antes disso, Deus é criador. Ele cria todas as coisas. Eu já expliquei que antes de o homem ser criado, o diabo desceu à terra, como está escrito no Apocalipse. Tá? Ficou 1.000 anos como um dia. Mas assim, Então tem uns tempos que a gente não entende, o né? adversário desceu na terra e destruiu tudo, porque ele não destruiu o Éden também. Ele destruiu todas as coisas. Aí Deus fez o Éden. Aliás, ele já habitava no Éden. Só que o Éden é o jardim de Deus. É figura.
é imagem. E eu posso até acreditar que tudo que ele fez de destruição envolveu inclusive o Éden. Porque o Espírito de Deus se movia onde? Na face das águas. Não está falando que Deus ficou lá solitário no Éden falando, olha o que ele fez com o meu jardim. Então Deus criou tudo. Todo mundo conhece essa passagem, né? Quando começa a Bíblia, né? Ali, né? Sim. Quando você abre a Bíblia e está ali, no começo ali. Só que, como Deus é infinito, pode ter acontecido muita coisa antes. Talvez até mais do que já aconteceu no nosso presente. Exatamente. Não se tem o registro. Exatamente. Ou se tinha, foi se tem. perdido. Com muitas Então, coisas ficou aí que eu perdida. penso que Esse tempo não dá. aí já não é, gente. né? Nós vamos ficar dando as voltas. Vou só resumir o tempo para Deus, o que é. Certa pessoa desafiou o meu Deus. E disse ele, é verdade que para seu Deus, um dia, até um minuto é como 1000 anos? Para Deus um dia, um minuto, é como 1000 anos, e 1000 anos como um minuto. A pessoa deu risada, falou assim, quer dizer que então para o seu Deus é a mesma coisa, é 1 milhão e 1 real. Falou assim, para Deus não faz diferença, para ele é tudo nota. Falou, já que é assim, fala para o seu Deus, me dá 1 milhão. Falou, peraí, vou falar com Deus. Deus me respondeu, falou que vai te dar. Falou, então me dê. Falou só, espera 1 minuto. Esse é o tempo para Deus. 1 minuto pra Deus é 1000 anos. Entendeu o tempo para Deus? Então, Não dá pra- encerramos. Tem muita coisa que só não mais uma fica pergunta. esclarecida. O oriental é terra, o ocidental? É filosófico, ele é emocional, ele é, vamos falar assim, racional. Racional. Porque nós herdamos o jeito de raciocinar de Aristóteles, de Platão, dos antigos gregos, que foram os pensadores. Inclusive foi Sócrates que inventou essa ideia de ser feliz, tá? Foi Sócrates. E Platão gostou da ideia e difundiu essa ideia no mundo, que o homem precisava buscar felicidade. Buscar felicidade. Até antes o homem não buscava felicidade. O homem vivia. Vivia. E era feliz, E é a nossa herança. Exatamente. né? Era feliz. Porque se não se tem essa ansiedade pela felicidade, tem pessoas que mudam tudo na vida, né? Por esse título, felicidade. Ah, mas eu não sou feliz. Mas em que sentido a pessoa não é feliz? Ela não é feliz 24 horas ou ela não é feliz só por alguns momentos, né? Jesus. Ou por alguma situação. O salmista, ele acabou com esse paradigma. Ele acabou. Ele deu uma machadada na cabeça de Aristóteles e Platão e dos seus seguidores. E o salmista respondeu, felicidade é ter o Senhor Jesus como seu pastor. Exatamente. Eu ia falar, né? Exatamente. Porque Depois que você encontrou o Senhor Jesus e colocou ele como seu pastor, você já é feliz. É feliz. Não precisa buscar mais, você já achou. mas Já achou. essa palavrinha Vamos encerrar então. Encerramos o exame da Escritura, a segunda parte da aliança abraâmica, os 10 encontros de Abraão com Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.